tem muita gente aqui com projetos muito interessantes rolando, né? O meu interesse, assim, eu sinto, na verdade, né, que qualquer trabalho nessa era aí que a gente está vivendo tecnológica tem muito a ver com comunidade, com colaboração, né? Eu acho que a internet é uma ferramenta sensacional para a gente movimentar, né, nossos trabalhos e habilidades. E aí eu queria que vocês falassem nome, o que, que vocês estão produzindo, pensando, sentindo. Eu comecei a me interessar por desenho, por artes, lá na Escola Parque 308 Sul, e eu comecei a desenvolver, mas eu sou uma desenhista mais copista do que criativa, né? Eu quero desenvolver esse lado criativo. Ultimamente eu faço tricô, faço mantas, eu tô curtindo isso porque é um momento que realmente, assim, não consegui nem yoga. É um momento que minha mente fica completamente vazia. E você faz reciclagem de Ah, sim, de vidros. garrafas, né? Eu pego vidros com formatos diferentes, né? Tipo ovais, assim, para fazer um trabalho bem bacana com linhas, com barbantes, com pedras. Mas é isso, e eu gosto bastante de fazer e tal. E a minha ideia também era no Dia Internacional da Mulher, eu colocar isso nas paradas de ônibus com uma poesia dentro da garrafa, como se fosse aquelas garrafas que se acha no mar, né? Dos náufragos. Eu pretendo fazer artes, o grande sonho da minha vida é me formar em artes e experimentar toda essa miscelânea aí de vitral, entendeu? Eu quero fazer esculturas, pinturas, eu quero dar uma mergulhada nessa área aí das artes. Muito bem-vinda. Obrigada. Essa história da reciclagem de vidro é uma coisa muito importante, né? Eu sinto que é um grande apelo, né, para as técnicas de arte em vidro, seja quais forem, assim. Na maior parte do Brasil a gente não tem reciclagem de vidro, né? E vidro é um material que demora muito a se decompor, né, na natureza. E aqui em Brasília a gente não tem reciclagem de vidro, né? Todo o vidro que a gente descarta, né, no lixo, no aterro sanitário, junto com o lixo orgânico. O vidro é feito de silício, né, areia, e aí é um material que demora 1 milhão de anos para se decompor. E a gente fica, né, tomando cerveja na long neck e usando potes e tal, de um material que é super resistente, durável, e ao invés da gente reutilizar ele, ele vai para o aterro enfim, vira um problema ambiental muito sério, né? Muito, muito sério. São pouquíssimas as iniciativas de reciclagem de vidro no Brasil. Então, qualquer iniciativa de reciclagem de vidro que a gente faça é muito importante, assim. Alguém se habilita a se apresentar aí depois da Nádia? Bem, boa noite, eu sou Léo Braga, obrigado aí pelo convite, Jaque. Eu sou, enfim, formado em artes cênicas, eu atuo há 11 anos no SESC DF como analista de cultura. Obrigado aí a todos e mando um abraço para a Jaque e estou muito curioso aí para saber um pouco mais sobre o seu trabalho. O Léo tem uma plataforma chamada Indulge Me em inglês, né? Que é o nome dele no perfil aí, instalem e baixem aí nos seus aplicativos, porque é uma parada muito interessante, assim. Eu tô há uns meses já querendo me inteirar mais, viu, Léo? Depois você tem que fazer uma chamada aí com a gente para você explicar melhor como é que funciona e como é que os artistas da cidade se inteiram desse movimento aí, viu? Legal, vamos sim, vamos falar sobre isso. Eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma sacada depois lá. Valeu, Jaque. Beleza, eu vou compartilhar com o nosso grupo de vitralistas também. A gente está criando uma comunidade, viu, gente? Porque o vitral é uma arte tradicional que está, assim, no risco de sumir, né? A gente tem, assim, que eu tenho notícias depois desses muitos anos de pesquisa, e eu estou pesquisando desde 2013, os vitralistas que têm trabalhado ativamente mesmo, fazendo obras mesmo, né, no Brasil, assim, isso é uma coisa muito, tá no risco sério, assim, de desaparecer, né? Então, é muito importante, né, essa difusão, assim, né, das artes no geral aí, para que essas coisas não se percam, né?
E aí, quem mais? Quem mais quer falar? Pode falar, Edivaldo, vai você agora. Beleza, obrigado. Nossa, eu estou achando interessante, vou falar primeiro de mim, né? Eu trabalho com desenho desde criança, na verdade. Trabalho não, sempre mexi com desenho, nunca trabalhei com outra coisa que não fosse criação. Então, passei por artes visuais, trabalhei com várias linguagens de vídeo, fotografia, instalação, intervenção urbana. Fiz muito grafite na época ainda que não se chamava grafite, era pintura de rua. Profissionalmente, eu desenvolvi assim, financeiramente, trabalhando com cenografia e eventos, na parte de design, né? E hoje, por causa da pandemia, fui obrigado a migrar para evento virtual. Estou trabalhando com um colega hoje, ele também tem duas plataformas aí interessantíssimas, e uma delas trabalha com realidade virtual. A ideia é pegar essa ferramenta que é poderosíssima e aplicar ela no meio cultural. Que é uma forma de também dar uma roupagem nova aí para... A gente está no processo ainda de elaboração, porque os custos operacionais são muito altos, então a gente tem que ir devagar. E fora isso tem a plataforma de marketing digital, que eu acho que é uma coisa que falta na cultura. Falta assim, não se tem a cultura de trabalhar essa parte, esse lado do marketing de uma forma mais profissional. Embora a galera mais nova, das gerações mais novas, as últimas gerações têm um pouco desse despertar aí para a necessidade de trabalhar esses conceitos de marketing, né? Para divulgar o trabalho e tal. E foi um desses processos aí que eu acabei trocando ideia com a Jaque. Então, assim, eu já trabalhei com vitral, muito tempo atrás, mas para aplicações da cenografia. Assim como eu trabalhei com escultura, por causa da cenografia, trabalhei vídeo, múltiplas linguagens, né, por causa também de cenografia, desse trabalho que era mais voltado para ação promocional do que, de fato, para cultura e para arte. E agora eu estou querendo dar uma virada nesse sentido de pegar o que existe hoje de tecnologia e transferir isso para o universo da cultura. Assim, 2019 foi meio já estava meio complicado. Quando chegou 2020, a coisa com a pandemia, a coisa deu uma travada geral. E uma coisa que esse ano começou a ter uma característica mais interessante, parece que as pessoas que tiveram esse choque dessa necessidade de mudança em 2020, as pessoas passaram a entender agora a necessidade de fato de migrar para esse lado digital, né, para o lado virtual. Então, muitas objeções foram quebradas e agora eu estou começando a ter um retorno de muita coisa que eu investi em 2019, 2020, principalmente na área de cultura. Então, acho que esse ano vai ser bem promissor. A gente estava falando de reciclagem, que é uma das... Assim, eu sou militante de movimento social de mais de 30 anos quase. Então, assim, eu participei de várias questões de reciclagem, catador e tal, ajudei a galera, participei do movimento Terceiro Setor em Primeiro Lugar ano passado, da plataforma Miros DF. Eu sou muito ligado a essas questões socioambientais, né? Fiz curso de permacultura lá na Unipermacultura por causa da pegada ambiental e tal. E essa questão do vidro é uma coisa interessante. Essa questão do vidro é um negócio muito interessante, porque é obrigação, tá na lei, quem produz vidro ele tem por obrigação fazer a engenharia reversa. Só que a lei não é cumprida, intencionalmente, né? E aí os caras criaram essa startup aí, ó. São bilionários. Tem coisa de 2 anos, eu acho. E é daqui do DF. A galera da Green pega o vidro aqui e leva para São Paulo, Edivaldo. Eu conversei com o CEO aí dessa empresa, né? Então, assim, eles recolhem aqui, mas eles transportam para lá. Então, aqui no DF ainda não tem... não tem engenharia reserva, porque não tem reversa, porque não tem lugar nenhum, mas também não tem sistema de reciclagem. E não tem porque é muito doido, né, esse processo aí com relação ao vidro, né? É mais barato você pegar areia e produzir vidro novo do que você reciclar o vidro que já está na natureza. Isso é muito doido, né, na verdade, porque é barato em termos econômicos, né, mas em termos ambientais, sociais, a longo prazo, assim, não é nada barato, né.
o planeta paga o preço, né, do barato. É o barato que sai caro. Exatamente. Mas é isso aí, gente. Bom estar aqui com vocês. Legal, nós vamos ter muita figurinha para trocar aí. Muita mesmo. Depois que o nosso curso começar, eu vou colocar todo mundo no nosso grupo aí, né, de alunos interessados aí nesse processo de vitral e reciclagem de vidro, que a gente já está virando uma comunidade grande, a gente está passando das 100 pessoas aí, fora as pessoas que a gente ensinou antes, né, durante 2, 3 anos eu dei oficinas de vitral aqui na cidade, né, a gente ensinou, não sei, talvez até umas 20 turmas. E aí a Nana pode falar mais sobre isso. Se apresente aí, Nana. Boa noite, pessoal. Meu nome é Nana, eu sou ilustradora, trabalho com desenho e também flerto com web design, assim. Meu trabalho, hoje em dia eu trabalho mais como freelancer mesmo, né? Eu tenho um trabalho fixo num instituto chamado Instituto no Setor, que é uma ocupação do setor comercial sul aqui em Brasília. A gente trabalha com eventos e a gente, mais recentemente na pandemia, começou uma atuação social com a população em situação de rua. E aí eu faço a identidade visual desse projeto todo e em geral é isso, trabalho com ilustração freelancer. Mas em 2013 a gente fundou a pesquisa em vitral junto com o nosso pai, né? Foi, a gente tem uns anos aí que a gente tem pesquisado, né, já que mais a fundo, assim. A gente teve um ateliê, uma época, onde a gente ministrou algumas oficinas, né, para grupos grandes, assim. Mas foi uma investigação bem autônoma, assim, né, porque justamente isso que a Jaque falou, não tinham muitas pessoas em Brasília produzindo, né, ou que a gente pudesse se relacionar, assim. E aí a gente ministrou algumas oficinas e foi isso. Faz um tempo que eu mesma já não trabalho com essa técnica, mas eu adoro, tenho muito interesse e super apoio o trabalho da Jaque. Vou pedir. Quem mais? Quem mais quer dar olá, falar de onde veio, o que está envolvido com arte? Fala, Yannis. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou professor de arte, eu dou aula na mesma escola que a Jaque está dando, que é no CEMAB. Sou ator, diretor, fotógrafo, educador financeiro, massagista, um monte de coisa. E tudo que é arte eu acho muito importante, que nós somos seres humanos porque existe a arte. Se não fosse a arte, o mundo nem existiria, né? A barbárie já tinha aniquilado tudo, né? Então, é graças à arte que nós somos humanos. É o que nos diferencia dos animais. Sem ela, seríamos apenas animais. Então, é legal isso. E aí eu quero conhecer essa arte do vitral, que eu acho muito bonito. Quando eu gosto muito de ir nas igrejas, que eu sou católico, então quando eu viajo muito, conheço uns 10 países e Brasil afora, e sempre estou viajando. Então, eu gosto de observar a arquitetura do lugar e, principalmente, a arquitetura das igrejas. E eu observo muitos vitrais nas igrejas. As igrejas têm muitos vitrais. E pelo mundo todo, não só aqui no Brasil. E eu acho muito bonito, né? A arte muito belíssima, né? E aí eu ficava pensando como é que fazia aquilo. Como que é pintar no vidro, como que é, né? Então a gente imagina um monte de possibilidades aí nessa questão. Prazer em conhecê-los. Bem-vindo demais, Yannis, que bom que você está aqui. E a gente admira as igrejas aí, né? Isso também foi uma das coisas que me chamou a produzir vitral aí, fora a minha família, né? Que trouxe essa pesquisa a partir do meu pai. Mas uma coisa muito doida é que a gente não tem gente experiente em restauração de vitral no Brasil, assim. Eu tive com meu companheiro em Minas Gerais, que é uma das maiores escolas aí, né, de restauração de arte, né? Ouro Preto e Mariana, né, Minas Gerais.
e conheci as pessoas que viajam o Brasil todo fazendo restauração de obras de arte e arte sacra e afrescos e igrejas e tal. E depois que eu fui dar uma oficina lá em Ouro Preto, né, essas pessoas começaram a me procurar para entender como é que restaurava vitral. Os restauradores no Brasil não dominam essa técnica. Assim. Já recebi várias fotos assim de artes sacras mal restauradas, né, restauradas com massa acrílica, com coisas que não são os materiais mais adequados, né, para fazer o trabalho durar, né. Então, a gente conhecer, né, é muito importante, né. Inclusive, a nossa igreja do Bosco, ela está ruindo, né. Falaremos sobre isso logo menos, mas eu vou pedir para o Nicolas dar um oi. Olá, professora. Olá, povo. Boa noite. Estou no segundo ano. Agora eu estou ouvindo vocês e fazendo TV. Importante. Mas é isso. Tenho 17 anos, que eu fiz ontem. Ah, feliz aniversário! Bem-vindo, bem-vindo. Bruno é vitralista, hein, galera? O Bruno falou que tá sem microfone, mas solta aí seu texto no chat que eu vou dando notícia. Ele tem interesse nessas coisas aí artesanais e está estudando vitral há alguns anos. Aperfeiçoar um pouquinho, mas ele já está praticando, não é isso? Bruno é músico, meliponicultor, ou seja, produtor de mel e apaixonado por vidro. Desde quando que você está brincando com Tiffany? Conta pra gente. A técnica Tiffany do vitral é uma técnica dos anos 20, na verdade, um pouco anterior, vou mostrar para vocês agora, mas é uma técnica relacionada ao Art Nouveau, né? A gente tem outras técnicas de vitral, né? Além dessa técnica do Art Nouveau, mas a técnica que o Bruno estudou foi a técnica do Art Nouveau. Edivaldo falou que já estudou vitral também. Qual foi a técnica, Edivaldo, que você estudou? Na verdade, não foi uma técnica. A gente fez um trabalho no cenário do... É uma feira extinta de turismo que tinha no Brasil. Nós fizemos a reprodução da catedral do DF. Então a gente fez uma coisa meio que cenográfico, né? Não foi um vitral especificamente, é o que eu estava explicando. Desenvolver uma coisa meio mascarada, mas a gente teve que dar uma estudada nisso aí, porque para entender mais ou menos como seria a forma mais fácil de fazer, né? Ah, que legal. Gente, chegou mais uma tripulante aqui da nossa nave. Oi, Sandra, tudo bom? Todo mundo já se apresentou. Você quer contar pra gente de onde você veio, qual que é a sua relação aí com a arte, por que você está interessada no vitral? Oi, boa noite. Na verdade, eu amo trabalho de artesanato, de arte, essas coisas todas me interessam. E eu faço parte do grupo de ceramistas, mas sou bem começando o meu trabalho, assim, né? E aí eu vi que tinha esse link. E aí, quanto mais a gente conhece, mais a gente se encanta, né? Então, por isso que eu entrei. Eu sou de Brasília. Muito bem-vinda, Flor. Todos nós também. Só o Bruno, que é meio brasiliense, meio goiano, né, Bruno? Mas bem-vinda, viu? Obrigada, Jaque. Obrigada. Pousada do Mirante. Regina? Regina que está aí desse lado? Galera, abriu. Fala, Regina. Eu. Oi, Flor. A gente se apresentou e falou quem é, o que faz da vida e por que está interessado em arte. Conta aí para nós um pouquinho. Eu vim de curiosa. Adoro arte.
Tô aqui para te ouvir mais que qualquer outra coisa. Coisa boa. Regina tem uma pousada lá em Alto Paraíso, gente. É um lugar que é lindo de morrer. Que tem um vitral meu e de Nana e do meu pai, lá na pousada dela, um Arcanjo Miguel. Maravilhoso. Eu amo. Bem-vinda, minha flor. Que bom te ouvir. Que bom estar aqui com vocês. Então vamos lá. Então vou mostrar aqui para vocês. É o seguinte, pessoal. Esse processo do vitral é tipo muito antigo, assim. A gente não consegue datar a antiguidade dele, assim. Mas o que a gente sabe, tão antigo quanto as grandes civilizações, né? Então, nos assírios, nos persas, nos mesopotâmios, né, que a gente já vê um movimento artístico muito forte com relação a tudo, né, música e escultura e tudo mais, o vidro não fica para trás, assim, é tão forte quanto, né, a gente já tinha lá nos mesopotâmios e nos egípcios lá escrita notação musical, né, e também a gente tinha estudos alquímicos aí, né, para entender os metais e o silício, né, e eles começaram a fazer fornos, né, a lenha para queimar vidro, né, e desenvolver coisas assim que são avançadíssimas, inclusive alguns padrões, algumas padrões de pintura de vidro que a gente via no Egito Antigo, a gente até hoje não consegue saber exatamente como eles fizeram, né? Então, eles conseguiram desenvolver texturas assim que são incompreensíveis para a gente até os dias de hoje, mesmo com a gente tendo assim processos industriais, né, de vidro. E as produções são as coisas mais incríveis, eu acho que tanto nos objetos de design aí, quanto na joalheria, na escultura, né, a gente tem dificuldade de encontrar coisas com essa beleza aí, né. A gente tem um processo de vidro soprado, né, e de contas de vidro, de design de contas de vidro muito desenvolvido na Itália, né? Mas tudo aprendido, tudo de inspiração egípcia, né? Eles que desenvolveram esse vidro que a gente chama de Murano, né? Que hoje em dia, se você for comprar um pote ou for comprar miçangas, né, de Murano, é uma coisa assim caríssima, né? Super inacessível de se comprar, né? Então eles conseguiam produzir essas peças que eram verdadeiras, pareciam pedras naturais, né? De tão perfeitas, né? Todas essas obras que vocês estão vendo agora na tela são antigas, né? Do Egito Antigo. Então, assim, todas as técnicas que a gente conhece hoje já existiam e já tinham sido desenvolvidas lá em 1400 a.C., né? O sopro de vidro, né, que é aquela coisa que ficou famosíssima agora no Netflix aí, né, que tem aquela série, né, de vidro soprado, né, que são aqueles vidros que a gente esquenta na fornalha e sopra para fazer formatos, né, que nem esse jarro aqui, né, e também a técnica de joalheria a partir de vidro, né. Então, eles conseguiam desenvolver com essas misturas, né, de pigmentos, né. O que pinta o vidro são pigmentos metálicos, né. O vitral, tradicionalmente, né, ele é pintado com pigmento metálico em pó, né. Então, eles conseguem fazer misturas e trabalhos com esse pigmento metálico que deixam as peças assim com esse aspecto opalescente, iridescente, parecem verdadeiras obras de arte, né? E aí os romanos, né, eles desenvolveram aí um pouco mais a técnica egípcia, né? E conseguiram fazer processos de fundição tanto com vidro e com metal, né?
que conseguem essas peças aqui, como esse cálice aqui que a gente está vendo, né? Que é um processo difícil de você conseguir, a não ser que você tenha, né, essa coisa do molde, do processo de fundição, né? A fundição de metal é um processo que eu não domino, né? Mas a fundição de vidro também é parecida, que é você deixar o metal em alta temperatura e entornar ele num recipiente com aquele formato entalhado, né? E aí você consegue essas peças aqui. Aí as moedas, né? Os emblemas em Roma, todos foram feitos com esse tipo de técnica, tanto em vidro quanto em metal, e às vezes com a mistura dos dois materiais, né? E aí a cerâmica romana era muito desenvolvida, né? E eles, depois de queimar o vaso de cerâmica, eles faziam esses altorrelevos, né? Em Roma, que eram altorrelevos feitos a partir de fusão de vidro também, né? Então esses desenhos aqui em cima do vaso de metal, eles eram do vaso cerâmico, né? Eles eram feitos de vidro fundido. Pela ancestralidade aí, né? Suméria, Pérsia, etc. A gente tem um movimento muito forte, né? Nos países islâmicos aí de vitral, né? Eles desenvolveram uma técnica de vitral que começou a rolar esses painéis, né, inseridos na arquitetura, que a gente não tinha visto até então, né? Não tinha isso nos egípcios, né? Mas eles também dominavam essa técnica de casting e de fundição de metal e vidro e de fundição de contas, né? Que a gente vê essas contas aqui com a mesma técnica de murano, né? Esse vidro murano que a gente chama, né? Que é um vidro queimado que você desenha ele em alta temperatura, né? Mas os painéis deles eram feitos com vidros coloridos no forno de barro, né? E as esquadrias aqui que dividiam um pedacinho do outro pedacinho, né, desse mosaico, né? Inclusive eles eram conhecidos por mosaicos maravilhosos, como esses que a gente consegue ver aí nas abóbadas e nas colunas, né? Eles encaixavam esses mosaicos em perfis de chumbo, né? Que foi o que originou depois, né, a técnica do vitral medieval, né? Mas a gente já chega lá. A gente teve uma dominação muito forte, né, do Império Mongol ali no Oriente Médio todo, né, principalmente nesse Império Islâmico aí, e aí eles absorveram muito fortemente, né, toda essa arte aí, né, ancestral, e aplicaram isso em utilitários, né, coisas para uso, né, potes, vasos, etc., joalheria, e também fizeram painéis, né. A gente sabe que o neto lá do Gengis Khan, que transformou a capital da Mongólia na Cracóvia, tinha no palácio dele um painel de vitral assim gigantesco, né? E aí essa tecnologia chega também na China, né? Basicamente a mesma coisa, perfis de chumbo, vidro colorido no forno e tal, só que eles começaram a desenvolver pintura em vidro, né? Por conta das trocas comerciais aí, né, com todos esses países anteriores, a Europa faz uma junção forte aí de todas essas tecnologias, começa a fazer vidro soprado e pesquisar vidro, né? E desenvolvem a técnica que a China trouxe, que é a grisalha, né? Que é essa técnica de pintura de vidro. A gente consegue colorir, né, vidro com muita facilidade, assim, só jogando pigmento em cima do vidro e colocando ele no forno, né? Mas para você conseguir pintar, para você não ter um trabalho tão grande com o corte das peças, né? Você pintar peças maiores e não precisar fazer um mosaico de todos os detalhes da imagem que você está configurando, né? Os europeus criaram essa técnica chamada grisalha.
E é uma técnica de pintura em vidro. A gente pega o pigmento em pó, né, que é esse pigmento que a gente já vê lá desde dos egípcios, né, e aí faz aguadas, né, desse pigmento, leva ao forno. É o mesmo pigmento, né, que se usa com diluição de água, aí se fazem camadas de pintura, é um estilo meio clássico de pintura, vai do claro para o escuro, e depois isso é levado ao forno. Eu vou adiantar um pouquinho aqui para vocês verem. Porque se não fosse esse pedaço pintado, você teria que recortar cada detalhe, né, desses rostos aí que você está vendo, que vocês estão vendo. E o artista leva essas peças para o forno e depois monta o vitral dele, né? E aí a técnica do vitral medieval, ela ainda é essa técnica dura, né, com perfis de chumbo, né, que basicamente você tinha que dominar a forjaria, né, que é os blacksmiths, né, europeus, que era o pessoal que conseguia moldar o ferro, né, a partir do fogo, né, esquentava o ferro até ele encandecer e ia dobrando a martelada, né. Então essas esquadrias, né, que contornavam os pedaços de vidro, eles eram forjados, né. Então é assim, um processo assim, super complexo que só de mestre para discípulo dentro das casas de ofício você conseguia aprender, né? Só que a gente teve aqui mais uma grisalha. A gente teve nos Estados Unidos esse artista chamado Louis Comfort Tiffany, que é o mestre da técnica que eu ensino, que ele descobriu, né, ele desenvolveu, na verdade, ele viajou muito, né, pela Europa, pela Turquia, enfim, África, foi um cara que viajou bastante, coletou essas experiências, tanto de pintura de vidro, quanto de técnica de solda, né, e aí ele resgatou algumas das técnicas de pintura de vidro lá dos egípcios, né, que trazem esse aspecto de pedra preciosa, né, para as peças de vidro, assim. Mas ele pegou a técnica do vitral medieval e facilitou, assim. Ele inventou uma fita autoadesiva de cobre, e aí, em vez de soldar, né, todos os perfis de metal, que são essas linhas pretas aqui, né, entre uma pecinha de vidro e outra. E você precisaria dominar o fogo, dominar a solda, né, dominar a forja e tudo mais, virou uma coisa assim mais acessível, qualquer pessoa conseguiria fazer, porque o metal ele gruda no perfil do vidro e você consegue soldar assim, sem ter quase nenhuma máquina, né? Além de um ferro de solda, né? Então não precisa de muitos paramentos, né? E muitas ferramentas para desenvolver essa técnica. Essa é a técnica que eu ensino, porque eu sinto que traz a mesma beleza, a mesma força de beleza que o vitral tem, de uma forma simplificada, né? E o Tiffany, ele era um cara sensacional, né? Ele era muito conectado com essa coisa da natureza, né? A beleza da natureza e um sentido de tradição na arte muito forte. Ele é um grande responsável pelo vitral não ter acabado lá em, enfim, 500, 600 depois de Cristo, assim, né? Que ele vem resgatando, né? E difundindo essa arte de uma forma muito, muito forte, né? E aí ele também, né, a família dele, na verdade, já era conhecida por aquela loja, né, de antiguidades e joalheria que até hoje existe, que é uma loja de moda hoje em dia, né, a Tiffany & Company. A Tiffany & Company, lá nos anos 20, fazia essas peças de joalheria aí do Art Nouveau, né, e alguns utensílios domésticos, tipo luminárias, né, mas ele trouxe, né, fundiu essa tecnologia, né, delicada da joalheria com o vitral medieval e desenvolveu uma própria técnica de vitral, né, retomando essa pintura em vidro que a gente tinha visto desaparecer. Inclusive ele coloca mais textura
quase uma coisa meio impressionista, né, na pintura dos vidros dele, que no vitral medieval a gente vai ver que são, apesar da gente ter a definição de rostos e tudo mais, né, a gente vê que as cores são mais chapadas, né? Você tem um amarelo todo chapado, um vermelho todo chapado, né? E aí ele vai trazer essa coisa assim, multitexturada pro vitral dele, né? O caderno dele de experiências com pintura de vidro é uma coisa desconhecida, escondida até hoje, assim, guardada a 7 chaves. Algumas coisas a gente já sabe, porque nos Estados Unidos a gente tem grandes 7 fábricas de vidro. No Brasil a gente não tem mais nenhuma. A gente tinha aí até uns, sei lá, talvez um século atrás, né, a gente tinha ainda produção de vidro colorido no Brasil, agora a gente não tem mais, né. Em Brasília a gente perdeu, né, os mestres que traziam essas tecnologias do vidro, né, a gente tinha um professor da química, né, lá no Minhocão da Universidade de Brasília, que ensinava vidro soprado, né, e essas coisas estão todas um pouco estacionadas aí. Em Brasília a gente tem pouquíssimos vitralistas, no Brasil também, e que eu conheça depois de anos e anos de pesquisa aí, né, desde 2013 pesquisando, tem 2 ou 3 viajando para produzir vitral, né, e instalando vitral na arquitetura, né, e o que é muito triste, né, porque a gente tem umas coisas lindas aqui, né. E aí, no sentido das coisas lindas, vamos mostrar uma coisa linda aqui de Brasília para nós? Uma das grandes inspirações para mim aí, na produção de vitral, é a Igreja Dom Bosco. Eu fui crescida, catequizada lá dentro, assim, né? Tenho uma avó muito católica, que levava a gente muito lá. E a Igreja Dom Bosco é essa arquitetura moderna, né, que tem essa cara de catedral gótica ao mesmo tempo, por conta dessas ogivas aqui, né, esses arcos que o pessoal construiu, né, e os vitrais da Igreja Dom Bosco, eles estão perecendo, infelizmente, porque o artista que produziu esses vitrais era holandês, e eles estão se deteriorando, né? Porque já estão aí desde a construção da cidade e não tem ainda, né? Não existe alguma empresa especializada para fazer essa restauração aí. Notícia de 1, 2 anos atrás, essa que eu estou contando para vocês. Mas deixa eu, para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, que é todo mundo brasiliense. Mas vamos olhar uns segundinhos aqui do visual da catedral. A técnica que ele usou aqui para fazer esses painéis, né? É a técnica medieval ainda de vitral. Então, as soldas entre os vidros são metal forjado, né? As esquadrias todas são de metal forjado, ainda não é Tiffany, né? Fora isso, a gente tem na cidade também de coisas muito bonitas, né? A gente tem ainda na técnica de vitral medieval a Mariane Peretti, que atualmente tem 90 anos de idade. Ela é a vitralista responsável pela maior parte dos vitrais que a gente conhece, incluindo a Catedral, e o Panteão, e o Memorial JK. E foi um vitral medieval também, e, apesar do visual ser moderno, né, que nem na Igreja Dom Bosco. Quando o pessoal foi fazer a restauração desse trabalho também foi um perrengue, assim, eles acabaram se utilizando de coisas que não estão relacionadas à técnica do vitral para poder fazer esse vitral durar, né? Que ali no sol e na chuva, né, o metal vai oxidando e tudo mais.
O vidro mesmo, ele não perde a cor, né? Ele sobrevive, né? Porque o pigmento que a gente usa, né, para pintar o vitral, esse pigmento em pó, é uma tinta museológica, né? A mesma tinta que os vitralistas medievais utilizavam, e a Catedral de Chartres, lá na França, na Inglaterra, enfim, todas aquelas catedrais que a gente fica sonhando, né, vendo imagens aí na internet, com aquelas rosáceas lindas e maravilhosas, aquilo, assim, tá na mesma cor de quando foi pintado há mais de 500 anos atrás, né, enfim, estão lá durando, né, então o vidro, ele é museológico, o metal é que, né, ao longo do tempo, com as intempéries, ele vai se perdendo um pouco, e os artistas medievais não tinham essa tecnologia também de fazer a liga metálica durar, né? O chumbo, a gente sabe que ele é bem maleável, assim, né? Ele é mole, né? Apesar de você ter que fazer forjaria, né? Para dobrar ele, ele é bem maleável, né? E aí oxida rápido, e eles não tinham, enfim, tecnologia para não deixar oxidar, né? Então, mas aqui em Brasília a gente vê se perdendo as duas coisas, né? Por conta da parte metálica dos vitrais aqui estarem se perdendo, a gente vê se perder também os vidros, né? Que eles acabam se soltando do mosaico ali, caindo no chão, quebrando. E aí a gente não tem produção de vidro no Brasil, e para você repor os vidros, por exemplo, da Igreja Dom Bosco, você tem que fazer importação de vidro, que fica caríssimo. Por isso que nós temos que ter fornos e produzir nosso próprio vidro. E aí outra peça maravilhosa de vitral que a gente tem na cidade é o átrio dos vitrais, que são 24 painéis dentro da Caixa Cultural, que é lindíssimo, né? Um painel para cada estado brasileiro. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso pessoalmente. A técnica que a gente vê aqui já não é o vitral medieval, já não tem solda, né? Ele já trabalha com grisalho, vidro pintado. Cada quadradinho desse aqui ele pintou e levou no forno, né? E depois só colocou nessa esquadria, né? E é isso, essas obras são todas tombadas, mas estão meio abandonadas. E aí a nossa técnica é a técnica do Tiffany, que eu falei para vocês, que ele torna o vitral, que era uma coisa de casa de ofício, né, de casa de ofício medieval, ensinado de mestre para discípulo, aquela coisa complicadíssima, né? Ele simplifica tudo simplificando a solda, né? Em vez de você ter que dominar técnicas de forja, você pode simplesmente fazer isso na sua casa, porque agora o metal, ele é autoadesivo, é só uma fita autoadesiva, né, que você enrola no perfil dos vidros, que você vai soldar, e depois você solda. Mas, assim, essa é só uma das técnicas, né, que a gente pode utilizar, né, para fazer esse mosaico de vidro soldado aí, né, que a gente consegue fazer em casa. Também consegue fazer coisas tridimensionais, mas a gente também tem artistas, e o interessante é que a gente tem isso muito fraco no Brasil, mas nos Estados Unidos, no Chile, inclusive, o vitral é muito forte, a gente tem muito artista trabalhando com isso. E uma técnica muito conhecida por todo mundo é o fusing. E aí, com o fusing, você consegue fazer... você consegue reaproveitar vidro, né? E fazer coisas com formatos que você quiser, assim, que é uma fusão da cerâmica com o vidro, né? Então, vou mostrar a tela aqui para vocês.
se você pesquisar no Google, né, o que o pessoal está produzindo, se você pesquisar em português, você não acha nada, né? Apesar de ter alguns poucos artistas trabalhando com isso no Brasil. Se você for pesquisar em inglês, né, Fusing Bottle, o Fusing Stained Glass, tem muita gente, né, transformando garrafas de vidro em objetos utilitários ou em peças de arte mesmo, usando fragmentos, né, dos vidros para fazer peças, né, de joalheria, até de vitral mesmo, fazendo chapas planas, né, de vidro. Deixa eu mostrar a foto aqui das chapas planas de vidro para vocês. A gente pode pegar as garrafas e transformar em vidro plano para a gente usar nas nossas peças de vitral, mas para isso a gente precisa de um forno, né? Pode ser um forno de tijolo refratário, né? Um forno a lenha ou um forno elétrico, que aí é um processo um pouco mais rápido, né? Mas assim, a reciclagem ela está acessível, né, para a gente. O pessoal que faz fusões, né, de garrafas, eles usam moldes, né, e usam as garrafas para se adequar a esses moldes. E aí a gente tem, assim, esculturas, coisas muito lindas e maravilhosas feitas com essa técnica. Você não precisa saber soldar, pintar, não precisa ser um super artista, assim, né, nesse sentido técnico, para você conseguir desenvolver. Vou mostrar para vocês um ateliê de uma mulher nos Estados Unidos que só trabalha com fusing. O trabalho dela é muito lindo, o nome dela é Alice Benvi, e ela usa basicamente cacos de vidro para fazer os trabalhos dela, misturado com um pouco de pintura em vidro também. Essas ferramentas aí que a gente está vendo, né? Ferramentas de corte, de queima, de pintura, tudo isso eu explico bem detalhadamente para vocês no curso, né? O interessante do trabalho dessa artista é que ela usa basicamente cacos, assim, né? Ela monta paisagens com esses cacos, leva no forno e tem, assim, trabalhos que ficam parecendo obras impressionistas aí, né? Bem lindos, assim. A gente tem também outras técnicas que são usadas no Brasil, que é o que a gente conhece por vitral atualmente, que é a pintura vitral. O pessoal usa tintas de papelaria, tintas artesanais para pintar, né, vidros ou superfícies transparentes, tipo acrílico. A gente vê muito artesão fazendo mandalas, né, com essa técnica. É muito bonito, mas o sol deteriora essa tinta muito rapidamente, assim, ela não dura, né? Se um vitral todo feito em resina, né, ele for exposto ao sol durante muito tempo, ele vai sumir, né? A gente tem um artista mineiro e só faz os vitrais dele nessa técnica aí de resina. Eu não gosto de trabalhar com resina, porque a resina é muito tóxica mesmo. Mas o Fernando Felicíssimo, ele trabalha com essa técnica e ele não trabalha com solda, ele faz só painéis pintados, né, de vitral. Então, as linhas pretas que vocês estão vendo aqui não são soldas, são tintas, né, tintas acrílicas, basicamente tintas de polímero, né, resinas. E ele é um dos caras mais conhecidos aí por rodar o Brasil com o trabalho dele, e é tudo resina. Você não tem solda, né? Muito bonito, mas muito tóxico. É o trabalho dele, assim. Eu não recomendo essa técnica. Apesar dela ser um pouco mais acessível do que você fazer um forno, né? Mas aí no meu curso, se vocês estiverem interessados em produzir coletivamente, vocês que são todos aí de Brasília, do entorno, aqui do meu lado, ó,
Tem um forno que queima 10 peças de vitral simultaneamente aqui, que tá parado, tá esse mês quietinho ali, esperando o ateliê voltar a funcionar. Então a ideia é que esse ateliê seja um espaço aberto para produção, para que todo mundo possa vir também, colocar a mão na massa. E fora isso, no curso eu vou dar a oportunidade de que vocês conheçam, inclusive, como se constrói um forno. Né? Dá para fazer queima de vidro de várias formas. Você consegue fazer com fornos a lenha, dá para fazer com micro-ondas, se tiver com micro-ondas encostado aí na sua casa, e dá para você fazer com forno elétrico, que pode ser construído por você mesmo, que a construção dele é muito simples. Ou você pode comprar um forno para você que, né, vai servir tanto para queimar cerâmica quanto para queimar vidro, né? O nosso curso, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que tá até agora. Eu coloquei conteúdos para a gente aqui dentro do Classroom, que é uma plataforma do Google, que você só precisa logar com seu e-mail para acessar, né? E aqui a gente tem a explicação, né, dos equipamentos de proteção individual, quais são. Tem um vídeo que eu fiz aqui explicando direitinho essa coisa específica para o vitral, como é que você faz os primeiros socorros, se você se cortar, se queimar, etc. Que EPI você tem que usar para não ter esse tipo de acidente no trabalho. E a toxicologia, eu peguei um artigo aqui também para a gente de qual é o nível de toxicidade de todos os materiais aí relacionados à arte que a gente trabalha, tinta óleo, tinta pigmento, solda, né, metais. Quando você vai trabalhar com essas coisas, quais são os riscos que você corre quando você não usa os EPI direitinho. Aí eu produzi um vídeo com a história do vitral oriental, né, e aí cada tópico aqui do nosso site, ele tem livros, artigos e tutoriais também de como você produzir um trabalho nessa técnica específica, né? Vitral medieval, mesma coisa. Quando a gente entra no Tiffany, aí eu começo a aprofundar um pouco mais ainda, né? Contando sobre a história do Tiffany. E coloco vários tutoriais porque as peças deles são replicadas no mundo inteiro, porque são muito famosas, são cenários de filme e cenografia de filmes também, né? E a gente vê muita gente reproduzindo esses materiais, então tem alguns tutoriais de como fazer esses materiais, de como pintar vidro, de como cortar vidro, de como soldar, de como fazer acabamento, restauração. E aí eu vou mostrar para vocês vários artistas também aí que estão, né, produzindo contemporaneamente nessa área, o que eles estão fazendo, como é que está sendo a produção deles, para vocês terem um panorama assim, desde da ancestralidade máxima até a galera que está produzindo atualmente no mundo, né? Tem coisa muito bonita sendo feita em vitral, em arte contemporânea. Então, o curso, além de você aprender passo a passo como é que você faz cada etapa desse vitral, que é uma técnica mais bonita e mais acessível, na minha humilde opinião, que é o vitral do Art Nouveau, dos anos 20, do Tiffany. Mas também vocês vão ter acesso a vários materiais relacionados às técnicas antigas e às técnicas contemporâneas de vitral, explicando assim, bem tintim por tintim, com muito material acadêmico, muito material para vocês fazerem o do it yourself, que foi como a gente aprendeu, né? Eu, minha irmã e meu pai, a gente não tinha material em português, a gente foi atrás, né, de materiais aí e escolas e lugares que a gente pudesse receber materiais aí para desenvolver essa técnica. Então, tudo que eu pesquisei de 2013 para cá vai estar mastigadinho e reunido nessa plataforma aí para vocês acompanharem. Estou abrindo para perguntas. Perguntem aí o que vocês quiserem. Eu tenho uma pergunta. Primeiro, esse forno, ele atinge que temperatura? O forno para você fundir vidro, Edivaldo, você precisa chegar a 900 graus. Para você fundir cerâmica, né? Aí você precisa chegar a 1.200. O meu forno ele faz as duas coisas. Você consegue construir um forno caseiro também,
que alcance essas temperaturas. Tá, você ensina a fazer? Ensino. Eu não, na verdade, eu achei um tutorial maravilhoso e traduzi eles para vocês, porque quando eu comecei a pesquisar, eu não entendia nada de eletrônica, elétrica, etc. Mas, assim, o funcionamento de um forno é muito simples. Ele é uma caixa de metal com tijolo refratário e resistências, que nem as resistências de chuveiro, que a gente conhece, só que elas são mais grossas, ligadas num controlador. Esse controlador digital, você compra ele com R$ 150 no Mercado Livre. Então, para você construir um forno, você precisa basicamente disso: um controlador, as resistências, os tijolos e o meu tutorial. Tá, e outra pergunta. Não quero que vocês expliquem agora, óbvio, mas assim, a ideia é que a gente vai derreter o vidro para ele fundir. Você pode pegar vidro comum, branco, esse vidro que a gente usa na arquitetura, e reciclar ele, tipo cacos. Você pode pegar ele inteiro e pintar, ou você pode pegar garrafas e fazer cacos dessa garrafa, triturando essas garrafas, né? E colocando elas no forno para queimar, ou só pegando as garrafas inteiras e colocando em formas de cerâmica para você deixar elas com formatos diferentes. Sim, enfim, aí você vai ensinar tudo isso no curso. Eu compartilho tudo isso. Meu foco específico é no vitral dos anos 20, lá do Tiffany, né? Que é esse vitral mosaicado, né? Pedacinhos de vidro cortados, soldados, para virar um grande painel. Mas eu explico como é que você faz também objetos utilitários e dou o caminho das pedras para aprofundar esse conhecimento de reciclar vidro, que na verdade é muito, muito, muito mais fácil do que a técnica que eu ensino. Se você aprende a técnica que eu ensino, você consegue fazer o fusing. Aliás, deixa eu mostrar para vocês minha primeira experiência de fusing. Deixa eu pegar aqui. Com as sobras de um painel que eu fiz, eu fiz essa travessa aqui, ó. Que ela é uma travessa feita com cacos de vidro, tipo uma fruteira, né? Eu coloquei os cacos em cima de uma forma cerâmica, que tinha esse formato de prato, grandão, e coloquei no forno para queimar. Então isso aqui você não precisa de muita técnica para fazer. Com caco de vidro você já consegue produzir umas coisas bem bonitas, assim. Professora, mais uma questão. Você falou sobre resina, vai ter alguma abordagem também com o uso de resina? A apostila que eu produzi, Edivaldo, ela explica direitinho como é que você mistura, né, o pigmento com a resina, com o catalisador, quais são os EPIs que você tem que usar, porque a gente já fez isso. Só que eu não recomendo, é muito tóxico. Se for fazer, tem que fazer num ambiente completamente aberto, que é realmente muito tóxico trabalhar com resina. Mas eu te digo onde comprar no Brasil, onde é o lugar mais barato para comprar, como é que você trabalha com isso e tudo mais. Vai ter um tópico só sobre isso aí no nosso curso também. Mais alguma pergunta, pessoal? Bruno, te contemplou aí as explicações de hoje? Como é que foi para você? Tudo jóia, né? Já que explica sobre o pagamento do curso, pode ser Pix? Tem gente que está aqui na turma que já está inscrito, mas pode ser Pix, pode ser transferência, pode ser dividido. E assim, gente, quando eu dava essa oficina presencialmente, há quase 10 anos atrás, aí, a gente cobrava R$ 500 para poder cobrir material, né? Para as pessoas saírem com uma peça pronta, levarem aquela peça para casa. E agora eu estou disponibilizando toda essa pesquisa aí, né, desde 2013 até agora, cobrando só R$ 100, né? E assim, de lá para cá, muita pesquisa, muita coisa. E essa edição, essa turma que a gente está abrindo agora, né, por conta de ter também muita gente já envolvida, né, com a arte, eu estou oferecendo uma mentoria, né? No momento que você começar a produzir, se você tiver dificuldades na produção, você pode me chamar, a gente faz uma videoconferência, eu te mostro aqui no ateliê como é que faz, o que você está na dúvida, né?
e te oriento no seu trabalho também, a ideia é que a gente consiga formar essa comunidade de artistas mesmo, né? Que a gente consiga colocar a mão na massa coletivamente aí. Já, uma outra questão. Fora essas questões, você citou uma coisa interessante. O que a gente vai ter que investir de material para produzir uma peça? Sei lá, produzir um material que seja o que você fazia no seu curso presencial, por exemplo. O básico mesmo é você ter um cortador de vidro, que parece uma caneta Bic. Eu mostro essa listagem de materiais com mais cuidado aí nas nossas primeiras aulas, mas que um bom cortador de vidro ele custa uns R$45, mas você consegue achar em qualquer vidraçaria por 15, 10 reais, também serve, né? Você pode comprar um pouco de vidro ou reutilizar vidro que você tenha em casa. E aí, o que é caro, né, desse processo é comprar fita de cobre, que é um material um pouco mais caro. A gente consegue receber a fita de cobre em coisa de um mês. Eu tenho uma listagem de todos esses fornecedores, de onde comprar, quais são as boas marcas para comprar, né? O Bruno relatou, por exemplo, que ele estava tentando fazer solda Tiffany e ele comprou uma fita de cobre ruim, né? Então, comprar material de boa qualidade para essa técnica é importante, porque ela é bem minuciosinha, né? Então, uma fita de cobre com 30 metros custa uns R$60. Você consegue encomendar do Chile ou de São Paulo, chega aí no máximo 30 dias, né? Para você. E, enfim, ferramentas manuais, você vai ter que ter máscara, né? Luva de raspa, aquela luva que tem a frente emborrachada para você não se cortar. Mas é uma lista de material assim que não supera os R$200, assim, para tipo você começar, né? Aí, se você realmente se interessar, tem duas possibilidades. Você pode vir fazer uma produção coletiva aqui no ateliê, que o ateliê, a intenção é que ele seja um ateliê aberto, que as pessoas possam utilizar, inclusive o forno, né, que é a ferramenta mais cara de se comprar, né, vai custar a partir de R$7.000, né, um forno de queima de cerâmica ou de vitral. Então, vocês podem vir produzir aqui no ateliê, ou também oferta essas possibilidades de você construir algumas ferramentas, tipo o forno, e dá para você comprar algumas ferramentas que são muito boas. Uma ferramenta que eu adoro é a lixadeira de vidro. Ela é uma maquininha que tem uma lixa diamantada e ela trabalha com água. Deixa eu mostrar para vocês. A minha eu comprei em 2013, ela continua funcionando e ela custou $50. Não é barato, mas não é tão caro, né? É uma ferramenta que dura tanto assim. Mas também eu vou postar para vocês opções de fazerem essa ferramenta aí com uma furadeira de bancada. Dá para fazer também, tá? Sem usar água. Deixa eu colocar aqui nesse vídeo aqui onde ela já está usando, para vocês verem como funciona. Aqui. Então, você joga um pouquinho de água dentro desse waffle aí, dessa lixadeira, né? Ela tem uns furinhos. E aí essa serrinha aqui diamantada gira. Quando ela gira, essa esponjinha aqui molha ela. Aí você consegue deixar o vidro sem fazer muito barulho ou muita poeira, né? Mas eu mesma já adaptei isso quando eu fui fazer um projeto muito grande. Eu usei uma furadeira com brocas diamantadas. Também dá para lixar o vidro assim, né? Tem brocas específicas que dá para lixar o vidro. É só você ter uma furadeira em casa e comprar as brocas corretas, né? Então, assim, a parte cara mesmo, né? É essa maquinaria relacionada à pigmentação de vidro. O que você precisa para fazer a peça
é mais tranquilo. Os cortadores, ferro de solda e outros materiais são materiais mais baratos. Tem mais uma pergunta. Estou sendo perguntador. Pergunte. Eu queria que você comentasse sobre o mercado, sobre a parte financeira. O que isso, como é que o mercado, como que é o mercado do vitral? Consumo, valores, enfim. Como é que funciona isso aí, mais ou menos, da experiência? Edivaldo, está morrendo, né? Tá morrendo. Inclusive o Tiffany, né, que é o mestre da nossa técnica, primeiro salão de Paris de arte moderna que ele viu, ele ficou deprimido e sumiu para a casa rural dele, ficou lá triste, chorando, porque a arte já não era mais bonita, segundo ele, o que eu concordo, sim, parcialmente. Mas o que acontece, né? A gente tem poucas pessoas trabalhando, a gente tem grandes obras, né, de patrimônio perecendo, que vão precisar de profissionais para realizar esses trabalhos. Se você for trabalhar como restaurador, é uma profissão bem paga, sim. Agora, se você for trabalhar especificamente como vitralista, fazendo grandes obras, né? Em 2013, o metro quadrado do vitral custava R$ 1.500, preços que a gente cotou naquela época, né? Agora, com a subida de preços aí das matérias-primas, né, dos pigmentos, dos metais e tudo, os vitralistas estão cobrando, eu inclusive, né, R$ 3.000 o metro quadrado, que é o caso de uma peça que a gente fez recentemente agora para uma capela lá no setor de mansões Dom Bosco. Tá dando para ver? Tá sim, Jaque. Beleza. Ela tem forjaria artística, que é esse trabalho com metal forjado, né? Levado ao fogo, martelado na bigorna e tal. E tem uma fusão da técnica do vitral medieval, né? Que são essas barras de chumbo mais grossas, né? Com a técnica do vitral mais leve aí do Tiffany, né? E a gente cobrou esse valor aí que eu falei para vocês. Então, assim, é uma coisa dupla, né? Ao mesmo tempo que é uma coisa absolutamente inexplorada e atualmente, né, essa nossa geração aí, né, de artistas, né? Morreu o vitral ali na década de 80 aqui em Brasília, né? É uma coisa bem paga, mas ao mesmo tempo tem muita gente que não sabe o que é, né? Então tem todo um trabalho de formação de público, né? Para você conseguir alcançar as pessoas, né? E vender seu trabalho, que aí eu acho que o marketing digital e essas coisas que você está trabalhando aí vão salvar a arte. Mas assim, tem gente trabalhando com utilitários, fazendo aqueles vasos, aquelas coisas de vidro murano que a gente viu nos slides lá dos egípcios e tal. Tem gente atualmente fazendo isso e ganhando muito, muito dinheiro. Né, É isso que eu ia perguntar sobre. Porque eu estou observando também que tem muita coisa que está retornando, por exemplo, os letterings, está retornando, coisa que tinha acabado com a entrada no mercado das máquinas de corte, né, de impressão eletrônica e tal. E agora lettering, que na época que eu comecei a mexer com eventos, década de 80, era relativamente um trabalho braçal. Depois caiu em desuso por causa das máquinas de impressão e recorte. E agora tem gente que cobra até R$ 1.000 o metro quadrado para fazer um lettering no aparelho. Mas por quê? Porque a galera resgatou a arte através de exatamente o que você falou. Botaram uma grana num marketing digital de impacto muito bem feito e conseguiu arrumar o público. Entendeu? Despertou, né? É por isso que eu te perguntei sobre o mercado, para entender um pouco como é que está isso aí. Porque se é um mercado que está praticamente largado, então a gente tem uma oportunidade de um nicho aí muito interessante. Muito interessante. Me interessa muito. E tem fornos industriais aqui em Brasília, Edivaldo, abandonados.
Louco, né? Aonde, Jaque? No Lago Oeste tem um ateliê de um conhecido meu abandonado. E na Universidade de Brasília, dentro do departamento de artes, a gente tem 3 fornos. Os 3 são 2 vezes maiores do que o meu, desligados de quando eu era estudante lá há 20 anos atrás. Aqui na UFG também tem 2. Um na engenharia e outro não é na faculdade de artes, não. É uma outra instituição. Mas tem 2 fornos aqui em Goiânia também, gigantescos. Pois é, porque é mais barato comprar vidro novo do que reciclar vidro. Também por isso eu acho que essa coisa capitalista industrial aí dá uma parada, né? Mas olha aqui, gente, ó, fusing, que é essa técnica que a gente está falando aí de usar cacos, né? A pessoa não precisa ser desenhista, não precisa ser um super artista para ela conseguir fazer uma escultura assim, entendeu? É só dominar um pouquinho a técnica de corte, ter umas formas de cerâmica, ó, para conseguir derreter o vidro, né, no formato que a pessoa quiser. Ó. Isso aqui, com relação à técnica que eu ensino, essa aqui é uma parte assim bastante elementar, assim. Você precisa só de um cortador e, enfim, um forno, né? Aí essa parte que complica, mas se você tiver um forno, você consegue fazer peças utilitárias maravilhosas. E se você for pesquisar nos sites aí estrangeiros, né, quanto custa peças como essas peças, né? Elas são assim, é mais caro, inclusive, que o metro quadrado do vitral aqui cobrado no Brasil, né? Você vê uma peça dessa aqui por 400, 300 dólares, né? Uma fruteira. Então, assim, mercado tem, né? E eu acho que é muito bonito, né? Se a gente educar o olhar, né, das pessoas aí, né, consumidoras de arte, né, para essas bonitezas aí, eu acho que é só sucesso. Muito bom, Jaque. Parabéns aí pelo trabalho. Muito, adorei, cara. Tô arrepiado, para a verdade. Eu tô assim desde 2013, Edivaldo, babando. É bonito demais. Vamos coletivar aí, vamos fazer uma comunidade aí de artistas, né? Cerâmica é uma coisa que me interessa muito também, acho muito bonito. Mas eu acho que o vidro tem um apelo especial aí, né? Tanto com a coisa da sustentabilidade, com a coisa da luz também atravessando ele, assim, né? Muito bonito. Sim. E você, alguém aqui, não sei, alguém aqui dessa aula ou do grupo, também está no grupo do encontro de ceramistas do Centro-Oeste? Eu acho que não, viu, Edivaldo? Então, tem um grupo formado aqui, o evento vai ser em junho. Já são, deixa eu pegar aqui exatamente a quantidade aqui, acabei até de olhar. Resolveram fazer o evento ia ser presencial em maio, mas aí com a pandemia não teve jeito, né? E aí um dos organizadores teve iniciativa, criou o grupo, postou aí e reuniu. Hoje são, deixa eu achar aqui, não estou achando aqui o grupo, mas são ceramistas do Centro-Oeste todo. A gente está com mais de 200 pessoas lá. É muita gente, né? Você fala no grupo de vitral? Não, no grupo de ceramista. Ah, então, você tá lá também. Tô lá. Ah, tá. Eu pensei que você E não umas estava. produções muito lindas também, né? Nossa, Muita gente fazendo coisa muito linda, né? Então, ali, não sei se você observou, mas alguns ofereceram seus fornos para fazer queima coletiva, né? Uhum. Muito bom. Eu também, o meu também está aberto, tanto para cerâmica quanto para vitral. Em Taguatinga? Em Taguatinga. Muito bom, gostei. Legal. Adorei. Jaque, se você puder, me inclui também nos grupos, por favor. Uhum. Pode deixar, Léo. A gente tem essa turma aí e tem também esse grupo dos ceramistas que o Edivaldo falou. E vale a pena muito trocar ideia com ele sobre marketing digital, viu? Ele me apresentou umas coisas aí que depois de 6, 7 meses estudando, foi uma chavinha, assim, que virou. Fantástico.
E vamos todo mundo lá para o Indulge-me também, né? Também eu vou me cadastrar. Legal. A gente está recomeçando, né? A gente decidiu usar uma tecnologia do Google, a Flutter, e aí a gente refez todo o aplicativo. Enfim, estamos abertos aí a conversas. Nossa, tamo junto. Legal. Gente, obrigada, viu? Vou colocar todo mundo que não está no grupo lá no grupo, aí eu vou postar as outras informações aí, mas agradeço a presença de todos. Vocês ficarem comigo até tarde da noite aqui, muito grata. Nós que agradecemos, Jack. Fantástico. Foi ótimo. Vale o Masterclass, hein? Obrigada, amores. Só Obrigadão, Jack. Obrigada, Yannis. Um beijo. Beijão, boa noite. É só a pontinha do iceberg. Tem mais essa semana aí. Se prepare aí, que vocês vão escutar minha voz muito aí essa semana. Valeu, Jaque. Boa noite, então. Beijo, gente. Boa noite a todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Bom fim de semana. Abração, boa noite.